Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo de número 1. Livro de Jonas, capítulo de número 1. Chegamos no peixe, viu, gente? Chegamos no peixe. Você sabe que eu ia trazer uma foto aí, eu não sei se você viu, se foi na BBC, de uma baleia enorme ao lado de um barco. Alguém viu essa foto? Que assim, sabe de qual foto eu estou falando? Eu esqueci, então quem sabe deixa para a próxima semana para você ver como é possível sim um homem ser engolido por um grande peixe, sobretudo um bicho daquele tamanho. Mas Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 17, eu leio até o final do capítulo 2. Então, Jonas, capítulo 1, versículo 17, o último versículo do capítulo 1 e todo o capítulo 2, até o versículo 10. Se você tem uma Bíblia e você gostaria aí de uma Bíblia emprestada para acompanhar a leitura conosco, levanta a sua mão no seu lugar, o pessoal pode nos ajudar com isso. Alguém precisa? Não fique acanhado não, viu? Então vamos lá. Jonas capítulo 1, a partir do 17, seguindo até o final do capítulo 2. A palavra de Deus diz assim: O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Veja aí que descrição vívida que Jonas traz. Versículo 6, afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós te pedimos, Pai, que essa tua palavra, que é santa, viva e vivificadora, seja carregada às nossas mentes e corações pelo teu Santo Espírito. Nós não queremos ousar discernir a tua voz a partir meramente da nossa virtude ou do nosso esforço humano. Não há como ouvir plenamente a tua voz e discernir a tua vontade se não for a partir de uma escuta do Espírito Santo. Então, molda o teu povo, porque esse é o teu propósito, transformar uma comunidade como essa em um povo redimido, uma comunidade de contraste, um povo que vive em missão, um povo que entende quem o Senhor é e, por entendê-lo, vai ao mundo convidando para que outros façam parte dessa grande história. Assim nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu disse, finalmente o grande peixe. Eu não vou gastar, não sei se essa é uma expectativa sua, eu não vou gastar parte considerável do meu sermão tentando convencê-lo de que um homem pode ser engolido por um peixe e pode então sobreviver. E eu vou te dar uma razão simples pelo qual eu não vou fazer isso. Porque se você crê em Gênesis 1, versículo 1, você não vai ter dificuldade com absolutamente nada do que vem depois. Se você crê verdadeiramente no primeiro versículo da Bíblia, que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra, não há milagre que seja difícil, não há obstáculo que seja grande e não há adversidade que não possa ser superada por um Deus que criou todas as coisas. Então há um Deus que criou todas as coisas, inclusive os peixes e os grandes peixes,
E grande peixe parece ser baleia, mas a Bíblia não diz baleia, então eu fico com a Bíblia dizendo grande peixe. O que é para Deus? Esse que as Escrituras dizem que chama todas as estrelas, pelo nome. Quão difícil seria para ele fazer com que um peixe o obedecesse, de modo a cumprir a sua vontade. Então, está aí o meu argumento. Poderia dar vários outros, mas esse me basta. Espero que te baste também. A verdade é que o texto diz que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Essa expressão aqui, ela carrega algum peso. É a mesma expressão utilizada lá no capítulo 4, quando Deus vai fazer nascer uma planta sobre a cabeça de Jonas. Que você que já está familiarizado com a história, sabe o que acontece e sabe que assim é tragicômica a história. Porque Jonas, ele está meio cansado, ele está meio estressado, Deus faz nascer uma planta, e aí aquela planta gera uma sombra, e Jonas fica um pouquinho mais tranquilo, nossa, que sombra maravilhosa. E aí Deus faz murchar e morrer aquela planta, e aí Jonas fica com ódio, porque, mas como é que pode? Nada na minha vida dá certo, essa planta aqui nasce, e aí morre, não é possível. E aí Deus fala, Jonas, você fica irritado e você tem compaixão de uma planta, mas você não teve compaixão de mais de 120 mil que não sabem discernir a mão direita da esquerda. A ideia que passa nesse texto não é a totalidade da população de Nínive, mas 120 mil sem discernimento, a ideia é 120 mil crianças, possivelmente. Então você fica irritado como uma planta morre, Jonas, mas você não se sente compadecido com um povo que estava prestes a morrer e ser condenado. Que tipo de profeta é você? E eu estou doido para dar o spoiler, não que não esteja escrito assim. Se você não quer spoiler, é só ler Bíblia. Mas eu não vou dar spoiler, eu vou esperar as próximas semanas para a gente chegar lá juntos. Mas a verdade é que traz a ideia de um Deus que se move na sua vontade soberana e faz com que as coisas aconteçam. Portanto, é isso que está acontecendo aqui. E aí é interessante que esse é um momento caótico. Se nós tivermos um olhar assim crítico para a coisa, analítico, nós vamos ver que é um momento caótico. Mas eu quero sugerir a você, e esse permeia todo o nosso sermão hoje, toda a nossa mensagem, eu quero sugerir que mesmo em meio ao caos, nós vemos a graça de Deus. Mesmo em meio ao caos, nós vemos a graça de Deus. Mesmo um momento caótico pode ser um momento do transbordar da graça. Portanto, o título da mensagem essa noite é a graça de Deus em meio às adversidades. Por quê? Porque você vai concordar comigo que por mais que a gente não queira, algumas das lições mais importantes da nossa vida são aprendidas em meio ao caos. Aqui a gente está no meio de uma tempestade e há um provérbio popular que diz que mar calmo nunca fez o quê? Marinheiro bom. Há questões que precisam ser moldadas no nosso caráter, que não o serão se não passarmos por adversidades extremas. Há virtudes que só brotam, e a palavra da moda aí hoje é resiliência. Só há resiliência, e é uma ideia assim da engenharia, né? Como uma mola que ela é capaz de ser esticada e ela volta, ela é moldável, ela não se quebra, ela é flexível, ela sofre tensão, mas ela permanece a mesma coisa. Só pode ter resiliência quem passa por dificuldades. Pense na sua própria vida. Quantas virtudes não foram brotadas na sua vida e no seu coração através de alguns dos momentos mais difíceis da sua história? Mas eu queria que você se lembrasse que mesmo no meio do caos, Deus estava lá. Quem sabe você está passando dificuldades agora. E eu gostaria de te lembrar que Deus é um Deus que habita graciosamente no meio do caos. Quando nós lemos Gênesis, nós vemos que a terra era sem forma e vazia. E há ali tanto uma expressão literal quanto poética. Mas que também diz, mas o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. No meio do nada, do caos e de uma estrutura informe, o Espírito do Senhor habitava. Desde o início de todas as coisas, nós vemos um Deus que se move do caos à ordem. Um Deus que faz com que as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam.
E é interessante observar que Jonas está numa tempestade, e tempestade é coisa natural, gente. Chove sobre a cabeça de todos. Há alguns cristãos que são iludidos a pensar que por serem cristãos não sofrerão adversidades, que não terão dores, que não terão perdas, que não passarão por lutas. Isso é uma ilusão. Jesus Cristo disse que no mundo teremos aflição, mas teríamos que ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Jesus Cristo disse: bem-aventurados serão vocês quando perseguidos por causa do meu nome. Me perseguiram, vão perseguir vocês também. Aqui não se fala de qualquer tipo de perseguição, às vezes causado pela nossa própria picuinha, pela nossa própria personalidade. Não, perseguições causadas pela fidelidade ao Evangelho. Isso é, ser um cristão fiel traz consigo dificuldades. Agora, a palavra de Deus diz que o sol raia sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Então, tempestades são naturais. Todos nós, conhecedores de Deus ou não, passarão por tempestades. Mas peixe aqui é sobrenatural. E essa é a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse. A tempestade é natural, porque vem sobre Jonas e sobre os marinheiros. Vem sobre o cristão, digamos assim, e vem sobre os idólatras, vem sobre os pagãos. No entanto, essa mesma tempestade que vem sobre ambos, sim, por culpa de Jonas, como nós já aprendemos, mas ele é lançado no mar, e aí o óbvio parece que vai acontecer, no meio de uma tempestade ele é lançado, e portanto é certo quando você lê essa história que ele vai morrer, tanto que os pagãos oram e falam: Deus, não impute sobre nós essa culpa. Não faça recair sobre nós o sangue inocente desse homem. Nós só estamos fazendo aquilo que nós entendemos que é a sua vontade soberana. Nós tentamos, não recaia sobre nós essa consequência. Então eles lançam Jonas no meio de uma tempestade terrível, certos de que Jonas morreria. Então a tempestade é natural, mas onde é que está o milagre? E a gente às vezes acha que é problema. Pô, não acredito, Jonas foi engolido por um peixe. Jonas engolido por peixe é a graça de Deus. Porque se assim não fosse, ele teria morrido ali mesmo. E não é interessante que algumas coisas que para nós parecem extremamente complicadas, e algumas coisas que num primeiro momento a gente olha e fala: eu não acredito que está acontecendo isso. Por falta de discernimento e percepção momentânea, é exatamente o instrumento de Deus para nos salvar. Não é interessante pensar que as coisas naturais acontecem na nossa vida, mas Deus sobrenaturalmente age de uma maneira que, num primeiro momento, a gente não entende. Gente, leva 3 dias para esse homem abrir a boca. Pra você ver como ele é coração duro. O camarada está fugindo, ele está tentando, e aí vem tempestade, e aí ele dorme, e ele é repreendido por capitão, e ele não fala nada. E aí os marinheiros falam: lançamos sorte, descobrimos que é você. Aí ele se vê sem escolha, ele abre a boca, ele é lançado ao mar. Ele é engolido por um grande peixe e leva 3 dias para o camarada orar a Deus. Está parecendo a gente às vezes. Que, meu Deus, é Deus assim. Ele começa sussurrando, ele fala mais alto, ele grita e parece que a gente não percebe. E a gente vai tentando, a gente vai lutando, a gente vai dando o nosso jeito, a gente vai... Meu Deus, e a gente está no escuro. E quando nós estamos prestes a desfalecer, a gente ora. Podia ter orado antes. Que bom que orou. E que bom que a gente ora, em algum momento. Mas a verdade é que essa parece ser uma tônica de todos os heróis da fé. Que, de modo a serem plenamente usados por Deus, eles precisavam, primeiramente, passar por um processo de tratamento do próprio Deus. Por que nós pensamos que nós seríamos exceções? Eu olho para Abraão, a jornada de fé de Abraão, cheio de altos e baixos, cheio de dificuldades, mas uma vida também cheia de milagres. Eu olho para a vida de Jacó, enganador, que tenta sempre fazer as coisas a partir do seu próprio esforço, que engana um daqui, engana outro ali, engana o pai, gente. Engana o pai que está cego. O camarada é mau caráter. Para receber herança, engana o irmão, acobertado pela mãe. E sofre as consequências. Até que ele tem um encontro com Deus real. E ele passa a ser chamado de Israel.
aquele que é governado por Deus. E aí eu ouvi uma frase certa vez belíssima, usando a figura de Jacó, que se transforma em Israel, que talvez você conheça a história, ele luta ali com o anjo do Senhor e fala, não, me dá minha bênção, senão você não vai embora. E assim, num primeiro momento é uma história estranha, porque como é que um homem tem a capacidade de lutar contra um anjo do Senhor? Não tem. Tinha alguma coisa que Deus estava fazendo ali, depois a gente entende. Até que o anjo fala, eu preciso ir embora. Ele fala, você não vai sem dar minha bênção. O anjo toca a coxa dele. Não esmurra, ele toca a coxa dele. Acabou a luta. Ali era uma figura do próprio Cristo, pré-figurado no Antigo Testamento. E aí, certa vez, ao ouvir sobre essa passagem, eu ouvi um pastor dizendo, sabe qual é a marca de alguém que tem um encontro real e transformador com Cristo? Ele manca. Ele manca. Ele carrega marcas. Quando você vê alguém que efetivamente tem encontros transformadores com Jesus, tem alguma coisa nessa pessoa que evidencia que esse encontro aconteceu. Você olha e fala, esse cara teve um encontro com Cristo. Tem sinais disso. José, tantos anos, até que ele pudesse efetivamente viver o plano de Deus para a vida dele. Davi, fugindo de Saul, entrando em caverna, só queria ser fiel a Deus e foi injustiçado, foi acusado de querer roubar o trono. Em momento nenhum ele se voltou contra Saul, porque ele disse, não tocarei eu naquele que o Senhor ungiu, o rei de Israel. Paulo, 13 anos, 14 anos na Arábia, você não ouve nem falar dele. E depois uma vida de várias dificuldades, mas também várias vitórias. Ou seja, parece que em momentos de dificuldade, algumas coisas brotam em nós com o auxílio do próprio Deus. Eu ouvi uma história da J.K. Rowling, para quem gosta de Harry Potter, já ouviu falar? Autora de Harry Potter. E ela diz o seguinte, num discurso, em uma homenagem que ela recebeu em 2008, na Universidade de Harvard. Ela dizia o seguinte, que ela experimentou um momento da vida dela onde ela só não ficou sem teto, mas ela não tinha nada. Ela estava quebrada. Ela perdeu o trabalho, ela perdeu a alegria. Pensa assim numa situação ruim. E aí ela pensou, ok, agora que eu não tenho nada, eu vou tentar então terminar um trabalho que me cabe. Eu vou tentar terminar uma obra que eu comecei, mas por causa da minha vida ocupada eu nunca consegui terminar. Qual o nome da obra? Harry Potter. O grande sucesso dela. Sucesso estrondoso, mundial. Que nos mostra o quê? Um sucesso na vida dessa mulher que brota exatamente do fracasso. E aqui eu não quero propor a vocês triunfalismo, mas eu quero propor que em meio ao caos nós somos capazes também de perceber a graça de Deus. E um pouco do que esse texto está propondo é isso. Até aqui Jonas só desceu. Jonas desceu para Jope, Jonas desceu para o fundo do navio, Jonas desceu para o mar e Jonas desceu para o fundo da barriga de um peixe. É ladeira abaixo. E o caminho de volta para o topo, sem dúvida alguma, teria que passar por uma jornada de desconstrução de si mesmo e uma jornada de revelação do próprio Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria que efetivamente a gente observasse essa noite é que perceber a graça de Deus implica, número 1, reconhecer o nosso pecado. Reconhecer o nosso pecado. E é interessante, quem estava no Congresso de Casais vai se lembrar que o pastor Fabrini falou sobre essa transição de consciência na nossa sociedade, onde a nossa sociedade se tornou uma sociedade terapêutica. Todo mundo só quer se sentir bem. E aí é interessante que, como eu disse, resiliência é a palavra da moda, sabe por quê? Porque quase ninguém tem. Inteligência emocional é uma das coisas mais valorizadas nas grandes corporações. Por quê? Porque quase ninguém tem. Porque é uma sociedade mimada. É uma sociedade onde os nossos jovens não sabem ouvir não. É uma sociedade onde tudo ofende e tudo deprime. E eu não estou banalizando os distúrbios psicológicos, psiquiátricos, as dificuldades e angústias do nosso coração de maneira alguma. Mas não é possível que nós vivamos de modo saudável,
psicologicamente falando, emocionalmente falando, quando na verdade tudo o que nos é dito é: não importa o resto, você tem que se sentir bem. Não importa a sociedade, você tem que fazer o que é o melhor para você. Pense em si, isso não existe. Ninguém vive assim, porque ninguém é uma ilha. Se cada um só pensar em si, imagina o caos que vira essa sociedade, ou de fato a que virou. Se eu não impor limites sobre os meus filhos e eles não souberem ouvir não, eu não estou criando gente com boa autoestima, eu estou criando monstros. Eu estou cometendo um desserviço à sociedade. E o meu legado como pai, e o legado da Aline como mãe, é um péssimo legado. Então essa sociedade terapêutica, e até os especialistas já estão vendo que não funciona, ela não tem nenhum respaldo bíblico. Porque a resposta não está dentro de você. A resposta vem daquele que te criou. Isso quer dizer que implica que nós não tenhamos que nos esforçar e batalhar e trabalhar com excelência? Não, definitivamente não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a resposta para os problemas mais angustiantes da alma humana não está dentro de nós. E é isso que parece que Jonas percebe. Porque Jonas, no versículo 3 aqui do nosso texto, ele diz: jogaste-me nas profundezas no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas, veja os pronomes utilizados, e vagas passaram sobre mim. Deus, eu sei que o Senhor fez isso. Essa é uma constatação. A outra constatação vem do que não está no texto. E o que não está no texto? Reclamação. O que isso propõe aqui para nós? Que Jonas está dizendo: eu sei que o Senhor está me julgando, mas eu sei que o Senhor é justo. Não há aqui na boca de Jonas a acusação diante de Deus de injustiça. Não é: Deus, o que está acontecendo na minha vida? Não é possível, isso não é justo, eu não devia estar aqui. Não, ele fala: eu estou comendo, perdão da expressão, eu estou comendo o pão que o diabo amassou, mas é justo. É justo. Ele reconhece o seu pecado. É a segunda vez nesse livro que ele admite culpa. Para nós percebermos com clareza a graça de Deus, nós precisamos ter uma noção real de que somos pecadores. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala exatamente de que todos pecaram e, portanto, foram separados da glória de Deus. Mas ele também vai dizer que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para poder perceber a beleza da graça, eu preciso perceber a feiura do pecado. Para perceber o tamanho do presente de Deus sobre a minha vida, eu preciso perceber a minha própria natureza. E essa percepção só vem com a interferência de Deus na nossa história. Que, como nós vamos ver, o ser humano sem Deus, ele está totalmente inconsciente da sua própria realidade, que é o nosso segundo ponto. Não apenas reconhecer o nosso pecado, mas, em segundo lugar, reconhecer a nossa incapacidade de transformar a nossa situação de pecado. Uma outra característica da nossa sociedade é que nós pensamos que tudo pode ser consertado. Então tem uma expressão aí no inglês, o how to. Você digita lá no Google, how to, como fazer. Tudo é manual, tudo é funcional. E tudo pode ser consertado. Quase tudo pode ser consertado. Mas um problema chamado pecado não pode ser consertado por nós. E é aí que o espírito de religiosidade nos ilude. Por quê? Porque você vai sendo tentado a pensar que se você fizer um esforço moral, você vai merecer mais o amor de Deus. E não vai. Você é tentado a pensar que se você for alguém melhor, você será bom o suficiente. Quando, na verdade, bom o suficiente, ou o padrão que Deus aceita, é o padrão de Cristo, que não é apenas bom, mas é perfeito. E quem é perfeito? Ninguém. Portanto, o que um ser humano consciente do seu pecado pode fazer para se transformar e se consertar? A resposta é óbvia: nada. Absolutamente nada. Por isso que é pela graça de Deus. Não é de graça, a gente já vai falar sobre isso. A salvação não é de graça, a salvação é pela graça. Muda tudo.
É isso que parece que Jonas enxergou no versículo 6. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Ou seja, a mim cabe a culpa, mas olha a mudança. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Eu gostaria que você lembrasse o seguinte: Jonas aqui não está fazendo essa oração lendo o livro de Jonas. Ele não está aqui em Campo Mourão em 2019, sabendo que ele vai sair do estômago de um peixe e dizendo, então eu vou orar por gratidão a Deus. Meu amigo, essa oração acontece lá dentro. Ele já agradece por aquilo que Deus não fez. Olha só. Ele já louva a Deus por aquilo que não é concreto, mas é pela fé visível. Ele já é capaz de adorar o Senhor mesmo no meio da dificuldade e da adversidade. Ele já está proclamando aqui a salvação de Deus, porque parece que ele está começando a perceber alguma coisa. Ele está começando a perceber algumas implicações desse Deus. E aí ele diz, eu estava perdido. Na verdade, ele ainda está. Mas ele diz, eu estava perdido, mas tu me trouxeste de volta. Talvez ele não está falando necessariamente de uma expressão física. Talvez na mente de Jonas, eu posso até morrer fisicamente, mas o Senhor me trouxe de volta, recobrando a consciência. Não é essa, ou não era essa a fé dos santos mártires? Ao entregar sua vida pelo testemunho do Evangelho, certamente eles não morriam achando que Deus era injusto. Eles morriam sentindo-se privilegiados em entregar sua vida, ou seja, a libertação que eles aguardavam não era uma libertação meramente física, era ter a consciência de que não importa o que aconteça com o meu corpo, a minha alma está resguardada no Senhor. Essa é a fé que nos vivifica. É uma fé que não é circunstancial. É uma fé que, nas palavras do apóstolo Paulo, excede o quê? Todo entendimento. O que é uma fé que excede todo entendimento? É uma fé que se sobrepõe àquilo que eu vejo, mesmo que aquilo que eu vejo não faça nenhum sentido. Por isso, fé. Senão seria expectativa. Seria expectativa diante de uma coisa boa, mas não é expectativa, é fé, porque está tudo ruim e eu creio que vai melhorar. Porque eu creio o quê? Nas circunstâncias? Não, eu creio no Deus da minha história, que tudo governa e me ama acima de todas as coisas. Aí eu posso ter fé, mesmo no meio do caos. E glória a Deus por isso. Me parece que é o que está acontecendo aqui. É a mesma ideia do apóstolo Paulo, ele declarar a nossa realidade longe de Cristo, quando ele fala que nós estávamos mortos, Efésios 2, versículos 1 a 5, mortos em nossas transgressões e pecados. Éramos escravos do pecado. Estávamos debaixo do poder do príncipe do poder do ar, a ideia do próprio Satanás. Outrora vivíamos assim. Aí ele diz, há uma mudança, tal como Jonas, tô mal, mas... Sempre que há um mas, sempre que há um todavia, no meio do caos vem um mas Deus que é rico em sua misericórdia, lá em Efésios, com grande amor que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. E fala que vivemos no poder da ressurreição. O que é que eu e você fizemos para transformar a nossa realidade? Nada. O que é que Ele fez? Absolutamente tudo. Portanto, para perceber a graça de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, perceber minha realidade, minha natureza pecaminosa. Segundo, perceber que eu não posso fazer nada diante disso. Terceiro, para ter uma real percepção da graça, nós precisamos ter a noção do alto custo dela para o nosso Deus. Nós precisamos compreender que aquilo que é pela graça não é de graça. E por que não é de graça? Porque embora para nós não tenha tido custo algum, para Deus custou absolutamente tudo que Ele tinha. Portanto, não posso tratar com banalidade aquilo que custou tudo para o meu Deus. Essa é a distinção que Dietrich Bonhoeffer, ao escrever sobre graça e discipulado, ele faz entre graça barata e graça preciosa. A graça barata é essa graça que não demanda arrependimento, essa graça que não gera transformação, é essa graça que é trivial, que é banalizada, mas a graça, quando vista como preciosa, ela nos encanta.
Ela nos faz viver para a glória de Deus, não porque Ele demandou de mim alguma coisa para que então me alcançasse, mas porque me alcançou sem demandar nada, e por isso agora eu tento responder a Ele. Por quê? Porque sei que foi pela graça, mas sei que não foi de graça. Hoje eu e a Aline voltávamos de Maringá, nós fomos levar, o Fabrini e a Viviane para o aeroporto, que eles pudessem retornar para o Rio de Janeiro, estivessem na sua igreja, lá a Igreja Plena em Niterói, ainda hoje. Eles devem estar em culto nesse momento. E aí, na volta, a Aline me falava de uma história, uma notícia que ela leu, ela perguntou se eu tinha lido ou não tinha lido, que era mais ou menos o seguinte. A notícia é de um homem que vê 2 bandidos aproximando, aconteceu esses dias. Talvez você esteja familiarizado com essa história. 2 bandidos se aproximando para roubar o carro dele. E ele entra em luta corporal com esses 2 homens. Um cara contra 2 caras. Ele não consegue, ele apanha, mas apanha muito. E os caras acabam levando o carro dele. Ele, depois de assim, tomar uma surra, ele vai rapidamente à delegacia mais próxima prestar queixa. E ele fala, olha, o negócio é o seguinte, eu não lutei por um carro. Eu lutei pelo seguinte, existem ali no meu carro 2 seringas com remédio que o meu filho toma. E a Aline me dizia que esse filho desse rapaz tomava um remédio caríssimo, que ele não tinha a mínima condição de comprar, porque esse filho tinha cerca, é inacreditável a história, ele tinha cerca de 200 convulsões diárias, uma doença raríssima. Depois que esse remédio começou a ser administrado, o menino passa a ter ocasionalmente uma convulsão a cada 2 meses. Então você imagine o desespero desse pai. Quem é pai e quem é mãe sabe do que eu estou falando. Você imagine o desespero desse pai ao pensar que esses bandidos não estavam levando um carro, estavam levando a saúde do seu filho. E ele corre para a delegacia. E a polícia prontamente o atende. E a polícia rapidamente encontra esse veículo. E ao encontrar esse carro, que já estava em desmanche, já tinham queimado documentos, percebe lá que uma das seringas já tinha se queimado, já tinha se perdido, mas a outra estava lá. Aliás, esse pai havia conquistado com muita luta, havia conquistado na justiça o direito de ter esse remédio. Me parece que é o primeiro nesse caso no Brasil, onde ele consegue gratuitamente, pelo governo, esse remédio para dar para o seu filho. Então você imagine o desespero desse pai. E aí conseguem retomar uma seringa. E aí a Aline me disse que entrevistaram essa mãe e esse pai. E perguntaram para essa mãe, puxa vida, vocês perderam uma seringa, né? Ela falou, não, nós ganhamos uma seringa. Nós ganhamos. Porque na nossa mente já estava tudo perdido. Nós ganhamos uma seringa. E aí passa para o pai, detonado, com um sorriso no rosto. Sabe por quê? Porque não há um esforço grande o suficiente que um pai não faça pelo seu filho. Quem é pai e quem é mãe sabe disso. Não há nada que nós não façamos para o bem-estar dos nossos filhos. Então você sabe o que é o amor paternal. E se você é filho, você sabe o quanto seu pai te ama. Meu pai dizia, quando você for pai, você vai entender. Eu achava que era balela, é isso mesmo. Então, talvez você sabe o quanto teu pai te ama, mas quando você for pai, vai ser diferente. Então, o ponto aqui é que não há nada que um pai não faça para preservar o seu filho, a não ser com uma exceção na história. O Pai Celestial, que brutalizou o seu filho numa cruz, por me amar e te amar. Deus, o Pai Todo-Poderoso, no momento da cruz, teve que ouvir saindo da boca do seu próprio filho, Deus meu, por que me desamparaste? E eu lhe pergunto, qual pai humano, que mesmo sendo pecador, faria isso com seu filho? A resposta é nenhum. Portanto, o que isso mostra sobre o nosso Deus? Quando eu entendo o que Deus fez com o seu filho, eu não passo mais a olhar para a graça como algo comum.
Há pessoas que dizem, a gente não pode pregar muito a graça de Deus, não, senão vai gerar um relaxamento moral. A gente tem que pegar pesado com a turma, o pessoal precisa ficar no cabresto. Você precisa botar medo, precisa botar culpa. Meus irmãos, eu não posso crer nisso. Eu vou ser honesto com vocês, é muito mais fácil. Eu vejo por aí. Gente que põe medo nos cristãos. Faz isso, senão Deus vai acabar com a tua vida. Faz aquilo, senão pronto, vai destruir teu patrimônio. Não é esse o Deus que eu vejo nas Escrituras e não é nesse evangelho que eu creio. Porque embora seja muito mais fácil a gente se movimentar por medo, é muito mais precioso a gente se movimentar por amor. Então, eu quero que todos aqui vivam uma vida santa, esse é meu desejo. Mas eu não vou ameaçá-lo para você viver em santidade. Eu espero que ao ver a santidade de Deus, você se sinta compelido a viver em santidade. Eu quero muito que todos aprendam a ser generosos. Mas eu não vou dizer que se você não for generoso, assim, o devorador vai acabar com a tua raça e destruir tua vida e queimar teu patrimônio. Talvez isso funcionaria. Mas eu não creio nesse tipo de evangelho. Eu quero que sejamos generosos por estarmos encantados com quem Deus é e com o que Ele fez em Jesus Cristo. Eu quero que nós amemos o nosso próximo. Mas eu não acredito que isso seja uma questão meramente de culpa ou de pena. Mas eu quero que quando nós olharmos para como Jesus Cristo nos amou, e nos orientou a amar o nosso próximo, ao termos o nosso coração derretido pela beleza do Evangelho, nós possamos genuinamente não mudar apenas as nossas atitudes, mas ter o nosso coração transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa é uma mudança que permanece. E é interessante que Jonas precisa passar por tudo isso, para dizer o que ele disse aqui no versículo 6. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a vida de volta da sepultura, ó Senhor, o meu Deus. Jonas precisa passar por tudo isso para dizer o que ele disse no versículo 4. Fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo, preste atenção, para o teu santo templo. O que isso tem a ver? Olha o versículo 7, expressão semelhante. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Jonas era profeta de Israel. Por que ele está falando do templo? Simples, porque ele sabe que o templo era lugar de sacrifício e de expiação de pecados. O que ele está dizendo é, eu sei que há algo nas tuas promessas que prefiguram um sacrifício. Eu sei que cada vez que o sacerdote entra no templo e oferece um sacrifício, os nossos pecados são perdoados a partir do derramamento do sangue de um cordeiro inocente. E nós hoje sabemos, Jonas não sabia, mas nós sabemos que esses cordeiros que eram sacrificados vez após vez, apontavam para aquele a qual João Batista vai olhar e dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu olho para tudo que o Antigo Testamento me mostra, e quando eu olho para que Jesus é o cumprimento de todas essas promessas e de todos esses símbolos, eu não posso viver relaxadamente à luz de um Deus que tanto me amou, e eu não posso banalizar a graça à luz daquele que deu tudo por mim. Isso deve nos gerar encantamento, irmãos. Talvez o meu entusiasmo possa soar como exortação, e honestamente, o que eu quero é que você saia daqui deslumbrado com o Evangelho de Jesus Cristo. O que eu quero é que você saia daqui, porque me parece que uma das coisas que essa passagem está tentando gerar é um encantamento com um Deus que não nos trata conforme merecemos. O que Jonas merecia? Depois de tudo que ele fez, fala a verdade. Fala assim, se é Deus. Todo-Poderoso. O filme todo, lembra? Filme Todo-Poderoso? Fala a verdade. Deus fala, vou tirar férias. Está contigo. Meu amigo, mas o que ia ter de raio caindo por aí, isso não é brincadeira. Ô Diego, tudo bem? Ah, tudo bem. Vem cá, o que você estava falando aquele dia lá? O que foi? Não ouvi?
Morre. Diabo. Rapaz, não ia dar certo se a gente tivesse esse tipo de poder, porque a gente não tem o coração de Deus. Mas em Cristo a gente pode ter. Em Cristo nós deixamos de ter um coração de pedra para ter um coração transformado, coração de carne, coração de gente que ama como Deus ama. E caminhando para o final, versículo 8. Jonas diz, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Eu confesso assim, eu não sei se Jonas está se dando conta da sua própria idolatria, porque parece que ele está acordando. Depois a gente vai ver que ele acorda, mas dorme de novo, mas isso é outra história. Mas aqui ele está acordando para a graça de Deus. Então não sei se ele está se dando conta da própria idolatria do coração, ou se ele ainda, no fim de tudo, está pensando, aqueles idólatras. Eu não sei. É os pagãos. Eles estão perdidos, que bom que agora eu entendi. Mas ele chega no versículo 9, que para alguns é o versículo mais importante de toda a Bíblia. Que para alguns estudiosos sintetiza a mensagem de toda a Bíblia. Para quem fez o curso Grande História vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Versículo 9. Mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. E olha essa frase. A salvação vem do Senhor. Essa expressão aqui. Algumas versões dizem a salvação pertence ao Senhor. Ou seja, a salvação é posse dele. Por que que isso é importante? Porque durante toda a narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse, Deus está nos mostrando que Ele está escrevendo uma história. E que nessa história Ele é soberano. Porque Ele criou todas as coisas de modo perfeito. O pecado corrompeu todas as coisas, mas Ele trouxe uma promessa a partir de um homem, Abraão, e a partir desse homem gerou um povo, Israel, e a partir desse povo vieram profetas que falavam que um dia o Messias haveria de vir. E o Messias veio. Messias no hebraico, Cristo no grego, Jesus, o Cristo, que vem e concretiza a redenção. A crucificação dá final a antiga aliança. A ressurreição inaugura a nova aliança, a nova vida do reino, uma nova era, onde agora um povo redimido que é a igreja pode viver à luz de quem ele é e do que ele fez. Não mais escravizados pelo poder do pecado, mas agora podendo viver a novidade de vida no Espírito Santo. Não apenas desejando uma sociedade melhor, mas a igreja, o povo de Deus, se tornando essa sociedade melhor. Se tornando essa comunidade transformada, se tornando um povo que ama, um povo que perdoa, um povo que é generoso, um povo que abraça. Para que no fim de todas as coisas, nós caminhemos para a restauração, onde o Cristo haverá de vir e estabelecer o seu reino plenamente sobre toda a terra. A mensagem da igreja é essa. O pecado corrompeu todas as coisas, mas Deus interviu na história, enviou Cristo, que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, derramou seu Espírito. E um dia prometeu que vai voltar. E é nessa esperança que a gente vive. Porque nós não vivemos mais no caos. Nós vivemos a novidade de vida mesmo em meio ao caos. Sabendo que na promessa de Deus nós permanecemos firmes. Porque um dia todo o caos efetivamente terá fim. Porque Cristo há de reinar sobre tudo e sobre todos. Por quê? Porque a salvação vem do Senhor. O que isso significa? Que nós não fizemos nada, mas Ele fez tudo. Que, como eu disse, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, mas Ele nos deu vida. O que isso significa para Jonas e o que isso significa para nós? O que o texto está tentando não apenas nos dizer, mas o que ele está tentando fazer em nós? Que o grande problema do início desse livro era Jonas olhando para os pagãos e dizendo, eles não merecem. Eles não merecem, portanto eu não vou. Aqui, Jonas está tendo uma consciência diferente. Não são apenas eles que não merecem, eu não mereço. Mas ainda assim Ele me amou. Não é isso que a gente acabou de cantar? Ousado amor de Deus? Eles não merecem, eu não mereço, ninguém merece, mas Deus nos amou mesmo sem merecermos. Isso deve nos gerar encantamento com a graça de Deus e deve nos gerar também, porque a graça não é mera conceituação teológica, deve nos gerar transformação drástica
para que, vendo quem Ele é, o que Ele fez e como a graça nos encanta, nos faça também viver em resposta a esse amor, a essa graça e essa misericórdia. O desafio para nós, na palavra de Deus, é: sejam esse povo que entende a graça, que vive pela graça e que estende graça para a humanidade. Porque nós não merecíamos, mas ainda assim Ele nos escolheu e nos amou. Vivam nessa verdade em nome de Jesus. Amém?